Obrigado aí pela presença de todos, os da casa, os convidados, os que se inscreveram. Que bom vê-los aqui. Depois a aula também vai ser disponibilizada. A nossa segunda aula, nossa primeira experiência com o próprio time da Critério, tendo elaborado o conteúdo a partir de algumas bases bibliográficas, né? Então, desde logo, quero passar aí a palavra para os nossos professores do dia, que é o Rafael Codonho e a Roberta Schiller, que vão tratar hoje de comunicação corporativa e reputação. Boa tarde a todos, Rafael e Roberta, com vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Rafael Codonho, sócio da Critério. Hoje é a nossa segunda aula da Universidade Corporativa Critério. Tivemos a inauguração há cerca de um mês com o professor Rodrigo Gurgel e uma apresentação também de conteúdo apresentada pelo Tomás, nosso sócio. E hoje a gente entra, assim, por dizer, numa programação mais regular, né? Então, vão ser esses encontros mensais sobre temas ligados à gestão de imagem e também abrindo um escopo um pouquinho para o humanismo e outras áreas do conhecimento. Comigo nessa palestra hoje, Roberta Schuller, né? Criteriana. A Roberta aí lidera vários atendimentos na Critério, do jurídico ao imobiliário, passando aí pela gestão pública, então vai trazer muito conhecimento da vida real, da vida prática. E também, como debatedoras, a gente vai contar com duas criterianas, também com muita experiência, a Eliane Ensen e a Melina Fernandes, né? A Melina Fernandes, muito especializada no segmento de saúde, uma trajetória forte aí na área pública também, e a Eliane também trabalhou em vários governos, e na Critério aí também vai do agronegócio, a tecnologia, instituições. Então vai ser um aprendizado muito rico, também uma saudação aí a Soraya Hanna, nossa sócia-diretora, toda a equipe e também as pessoas de fora que se inscreveram, que a gente agradece muito a presença de vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Tá vendo? Maravilha, pessoal. Tá dando um pouquinho de eco. O objetivo, então, da Universidade Corporativa Critério é tirar um pouco desse tal do intuitivo, que é muito marcante na nossa área de atuação, e ir para o debate que está na academia, na literatura, né? E nessa apresentação de hoje, a gente se baseia em dois livros, duas obras. A primeira, Comunicação Corporativa e Reputação, é uma literatura nacional, né, com vários especialistas do país. E a segunda, Comunicação Empresarial, é uma obra americana. Então, a gente vai ter a riqueza desses dois lados, né, de tanto cases nacionais quanto cases de fora do país, de grandes organizações. Tá? Então, começando, pessoal, aqui tem uma imagem de como que eram as organizações no passado, né, como é que era essa arquitetura. Vocês podem ver assim vários compartimentos, e se a gente assiste os filmes da década de 80, isso vai ser muito presente, né? Cada um na sua mesinha, essas divisórias, e assim também é o retrato da comunicação da época, né? Totalmente compartimentada. Aqui tem um desenho, né, de como é que as instituições se dividiam em termos de comunicação, né? Eram vários setores, né? Tinha um departamento que lidava com a relação com a mídia, outro departamento de marketing, outro que é o RH, que lidava com recursos humanos, equipe, comunicação interna, enfim, e outro departamento, em casos de empresas com ações abertas na bolsa, enfim, de relacionamento com investidores, né? O que acontecia, né? Uma comunicação totalmente fragmentada, né? A gente traz o exemplo aqui da HP, né? Uma gigante empresa americana com presença global, e a comunicação interna deles estava vinculada ao setor de RH, né? Então, o que causava isso? Uma total falta de integração, né? Eram várias linhas que não conversavam, né? E o que acontecia geralmente nessas empresas? Aqui o CEO da época da 3M, ele era a única pessoa da empresa que tinha uma visão global de tudo que estava acontecendo. O restante, cada um
tinha uma própria visão muito particular do seu nicho de atuação. Então, tinha um departamento de marketing, departamento comercial, departamento financeiro, enfim, e só o CEO, o presidente na época, que tinha essa visão global, que era uma grande pena, né? E como que a gente resolve isso? E como que os livros que a gente leu, eles equacionam essa solução, né? As empresas foram amadurecendo a um ponto de sair dessa comunicação fragmentada, totalmente separada em departamentos, uma comunicação integrada, né? Um comando único para todas essas áreas. Aqui a gente traz um exemplo do organograma da Apple, né? Uma empresa absolutamente consagrada, com uma capacidade de comunicação tremenda, que explica, inclusive, o sucesso comercial deles. E vocês vejam ali, tem o chairman, né? O CEO, outros atores ali desse C-level, e o marketing, junto com a comunicação, já entra na segunda linha, né? Então, isso pressupõe o quê? Uma comunicação muito alinhada ao comando da gestão, né? Antes, a parte de comunicação estava lá no quarto, quinto degrau, ou sequer existia uma área que centralizava tudo isso, né? Aqui um exemplo local que a gente trouxe, muitas pessoas não se deram conta do que representou essa reestruturação do Grupo RBS. Essa é uma notícia que saiu há cerca de 2 semanas, né? E vejam só, o comitê executivo do Grupo RBS passou a contar com uma pessoa do setor de comunicação institucional. Ou seja, os rumos da direção estratégica do Grupo RBS agora também contam com esse componente da comunicação que faz parte do processo decisório. Claro, uma empresa de comunicação, enfim, mas a gente vê que esse comportamento ele está acontecendo também em outros setores, conselhos de administração que estão passando a contar com especialistas em comunicação, né, para trazer essa visão global, para casar a comunicação com a gestão. Tudo isso é uma percepção da importância da comunicação. Aqui um dado interessante que um dos livros trouxe, né? 50% a 80% do tempo dos CEOs de grandes companhias, e aqui eles se baseiam na lista da Fortune 500, é gasto com comunicação, né? Aqui a gente vai se aprofundando por que a comunicação é tão importante e por que esse casamento com a gestão é praticamente indissociável, né? Então, a pauta de um gestor, de um executivo que está comandando empresas como uma Apple, uma HP, McDonald's, KFC, enfim, 50% a 80% do tempo deles são assuntos de comunicação, né? Então, a partir de todas essas constatações que a gente está fazendo aqui, já surge uma certeza, né, para clarear o debate, né? A comunicação ela deve estar sempre conectada à estratégia geral da empresa, e se isso não acontecer, a comunicação perde muita força, né? Então, a comunicação perde força, a gestão perde força, isso é muito negativo para a empresa. E muitas vezes em alguma prospecção que a gente participa, vem esse questionamento, né? Por que essa comunicação corporativa ela é tão importante, né? Por que uma empresa que muitas vezes nunca cuidou disso, nunca teve esse elemento, precisa passar a contar, né? O primeiro ponto é um contexto histórico, né? A gente vive uma era muito mais sofisticada em termos de comunicação, né? Redes sociais que trouxeram muita agilidade, muita rapidez nesse processo, e as pessoas também se tornaram veículos de comunicação individualmente, né? Então, se a gente não tem algo estruturado de comunicação corporativa, o risco acaba sendo muito grande. O público, da mesma forma, está mais exigente na relação com as empresas, e toda essa discussão que a gente vem acompanhando nos últimos anos com o ESG, por exemplo, é um retrato disso, né? As pessoas não querem mais comprar um produto e, ok, a qualidade do produto é boa, o atendimento é bom, estou satisfeito. Não, elas querem saber de onde que vem o produto, qual que é a cadeia produtiva por trás disso, né? Não é só a casca que interessa mais, eles querem ir na origem das questões, né? E vem todas as questões de causas, enfim, que estão ganhando muita importância nesse cenário. O próprio apuro estético do público, né? A gente pega peças gráficas, textos da década de 70 e 80, era aquele blocão desestruturado, feio, sem graça. E hoje a gente vê um crescimento assim, do apuro estético do público também, que quer peças mais bem acabadas, quer textos mais limpos, mais diretos, né? E as empresas precisam acompanhar esse passo. Outro ponto
as organizações estão muito mais complexas, né? Tanto em termos aí de estratégias globais, entrando em mercados novos, novos elementos que vão surgindo na realidade corporativa, isso dificulta também a comunicação, torna a comunicação muito mais complexa. E como que se define uma estratégia eficiente, né? Aqui a gente é um exercício que a gente faz a partir da literatura que a gente consumiu, eu e a Roberta, de colocar no papel como que faz isso, né? Qual que é o plano, né? Então, o primeiro ponto que os autores convergem é estabelecer uma estratégia geral da empresa para comunicação, né? Então, a empresa se depara com um determinado mercado, qual que é a estratégia geral? Qual que é o macro? A macrovisão dela para a comunicação. O segundo é ter a certeza que a gente tem a macroestratégia, mas também tem objetivos de comunicação separados, né? Tem diversos públicos que a gente vai lidar, tem diversas complexidades, então cada comunicação precisa ter um objetivo muito claro. Terceiro item, e esse ponto a gente não vai estressar muito, porque a próxima aula da Critério, que vai ser apresentada pelo Lucas Dalfrancis, pela Gabriela Alcântara, vai ser especificamente sobre isso, stakeholders, né? Então, nessa estratégia é importante apontar os stakeholders mais relevantes para a empresa. Então, a seguir a gente vai dar alguns exemplos de gestão de crise, de como que essa clareza do stakeholder ela é fundamental, mas como eu disse, na próxima aula vão detalhar bastante esse aspecto. Decidir quais recursos estão disponíveis, aqui a gente não está falando só de recurso financeiro, dinheiro, investimento, mas também capital humano, né? Tempo, tudo isso é muito importante para ter uma estratégia eficiente. Diagnosticar a reputação da organização, né? Tem mecanismos para fazer isso, pesquisas de mercado. Hoje também tem esse serviço de e-care que a gente consegue mapear como que está a reputação de uma empresa no ambiente digital. Tem sites como Reclame Aqui que as pessoas muitas vezes acessam para ver se compram ou não um produto, se é confiável ou não. Reviews de sites como Amazon. Tudo isso vai formando a reputação de uma organização, né? Então, é praticamente uma palestra à parte esse aspecto. E, depois de todos esses passos, é fundamental transmitir bem a mensagem, né? A gente já tem aqui a estratégia geral, já tem essa repartição de cada comunicação, sabe o público, sabe qual o recurso, sabe qual o estágio da reputação dessa organização, se a gente está com um crédito reputacional, se a gente está em déficit, enfim, e transmitir com clareza a mensagem para os nossos públicos. E a comunicação, ela não acaba quando a gente transmite a mensagem. A gente precisa ter esse feedback do público, né? Avaliar as respostas dele e, eventualmente, vai ter algum ponto de correção para dar sequência nesse processo, né? Claro, é um processo muito dinâmico, muito complexo, mas esses 7 pontos ajudam a clarear um pouquinho como que se define uma estratégia eficiente. Aqui tem uma frase que eu achei maravilhosa, né? Ela surge num dos livros que a gente leu. Esse sujeito, Bill, ele era VP de comunicação da FedEx, e ele traz uma frase que eu acho que é formidável, assim, sobre a relevância da reputação, né? Ele diz que uma sólida reputação pode servir como salva-vidas em situação de crise e vento em popa quando a organização está na ofensiva, né? Temos esses dois lados. E tem 3 conceitos que a gente percebe que hoje em dia muitas pessoas até lidam como se fossem sinônimos, né? Imagem, identidade, reputação. Será que tudo isso é a mesma coisa, né? A gente já parou a pensar se reputação, imagem é a mesma coisa, enfim. E acho que muito do objetivo da Universidade Critério é tornar mais claros esses conceitos, não para ficar nessa abstração acadêmica que muitas vezes acontece, que não agrega muito para o mercado que a gente está querendo lidar, mas, de certa forma, nos traz um norte, né? E realmente faz sentido. Então, aqui, essa marca conhecida de todos vocês, né? Philip Morris é uma multinacional, produtora de tabaco. Vocês olham para ela, pensam assim, ok, com base em tudo isso que a gente falou, de reputação, enfim, como é que é a imagem da Philip Morris? Tem uma única imagem? Aqui um protesto que aconteceu no exterior contra a Philip Morris, 2 pessoas fantasiadas, um aí de morte, outro de um cigarrinho ali pegando fogo, e a gente vê assim nos últimos anos como esse segmento tem ficado na defensiva em muitas situações, né, pelos protestos, mobilizações de pessoas
contra o fumo, por questões de saúde, de vida saudável, enfim. E esse protesto tem se espalhado bastante, né? E foram, inclusive, decisivos aí para mudanças de políticas públicas. Aqui não estou entrando no mérito se isso é bom ou se é ruim. A gente está falando aqui no terreno da imagem mesmo, né? Mas será que isso se esgota, o debate de imagem da Philip Morris? Eu trago um gráfico que a gente pegou do mercado financeiro, como é que se comportou a ação da Philip Morris no mercado internacional, né? A gente vê aqui, pouquinho antes de 2010, estava $35 a ação, né? Final de 2016, 2017, 109, né? Teve uma valorização aí de 3 vezes. Aí eu pergunto para vocês, assim, pragmaticamente, e o acionista da Philip Morris, né? Será que ele tem a mesma visão desse cara que vai manifestar, que vai se vestir de cigarrinho ou de morte? É muito claro que não, né? O acionista é um outro público e quando a empresa está indo bem, ele está muito contente. Claro, se preocupa com os protestos e tal, mas a gente vê que tem uma percepção muito diferente em relação a Philip Morris. Mas por que isso, né? Porque a imagem, como você ou a sua empresa ou a sua liderança política ou a sua instituição é vista pelos olhos dos seus públicos, né? E aqui a gente está falando pelos olhos dos seus públicos porque são vários e cada um acaba tendo uma percepção diferente da outra, né? Aqui a gente está falando então de imagem. Eu trouxe esse exemplo também para abordar um segundo conceito, né? Não sei se alguém aqui fala chinês, ou lê chinês, enfim. Esse é um pôster publicado há poucos anos na China, né? E lendo esse material, lendo a identidade visual dele, o nosso cérebro vai percebendo assim que, ok, não está escrito a marca, mas a gente vê a garrafa, vê a logotipia, vê traços aí da identidade visual, e a gente chega à conclusão que é a Coca-Cola, né? Na sequência, o cardápio, uma peça de anúncio do McDonald's na Índia, né? A gente vê aí que tem toda uma adaptação cultural, até balinha de goma parece que eles servem na Índia, enfim. É uma adaptação cultural, uma adaptação gastronômica, e mesmo que não tivesse essa marca aqui do McDonald's, não tivesse ali na batatinha frita, a gente ia perceber pela cor amarela, pela cor vermelha, pela logotipia, enfim, que a gente está falando de McDonald's. Né? Por que isso, né? Aqui entra o conceito de identidade, né? A identidade são seus atributos, atributos de uma marca. E é algo que não varia de público para público, né? Aqui, digamos assim, a gente está numa área mais confortável, né? Uma empresa pode parar e construir a sua própria identidade, né? Ela define a logotipia, ela define a embalagem, define qual que vai ser a garrafa que ela vai usar, quais são as cores, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, quais que são os seus princípios, qual que é o seu engajamento social, enfim. Identidade, diferente de imagem, é um processo que a gente tem um certo controle, né? E a imagem acaba sendo um reflexo dessa identidade, né? Eu quero trazer um dado bem preocupante para vocês aqui sobre a confiança nas instituições, né? Aqui são dados de 2021 da pesquisa Gallup, né? É um dos principais institutos americanos, e a gente vê ano a ano a queda na confiança nas principais instituições, né? A gente está falando de imagem, né? Grandes empresas. Hoje o americano médio confia só 18% nas grandes empresas, ou seja, tem 82% aí que tem um pé atrás, que tem uma desconfiança. Congresso, quase 1 a cada 10, né? E a Suprema Corte, 1/3 da população confia, 2/3 acha que tem algum problema de confiança, não confia plenamente. Aqui outro elemento para agregar complexidade nesse processo. A gente falou há pouco que a imagem é essa percepção de cada público, né, sobre uma mesma realidade, sobre uma mesma marca. Foi realizada uma pesquisa há um tempo atrás, separando assim simpatizantes dos republicanos, simpatizantes dos democratas, né, a grosso modo a esquerda e a direita americana, e como que ela vê algumas instituições, né? E vejam só, polícia, republicanos, 76% confia na polícia, democratas, 31%. A presidência, né? E aqui a gente já está falando do governo Biden, né? Republicanos, 13% confiam na instituição da presidência hoje em dia, 2021. Democratas, 62%.
Aqui, outro dado bem preocupante, e que a gente lida diretamente com isso, jornais, né? Republicanos, 8% confiam nos jornais, e os democratas, 35%. Então, vejam o desafio que essas três instituições aí, bem basilares aí da sociedade americana, estão enfrentando aí, e essa polarização, assim, com grupos com opiniões muito distintas, né? Isso se dá em outras instituições que a gente não trouxe aqui, como, por exemplo, a religião organizada, escolas públicas, enfim. A realidade americana, assim, como a realidade no Brasil, ela está muito dissociada se a gente pega um grupo em relação ao outro. Então, assim, para clarear um pouquinho a diferença entre identidade e imagem, né? A identidade ela pode ser construída pela empresa e a imagem depende da percepção do público, né? A identidade precisa ser consistente e a imagem pode mudar de acordo com cada stakeholder, cada público que a gente está lidando. A identidade é controlável até certo ponto e a imagem está sujeita a imprevistos. E a Roberta daqui a pouquinho vai contar algumas histórias bem interessantes aí de imprevistos que algumas empresas viveram, né? Vou trazer aqui um outro exemplo de uma figura bem conhecida de todos vocês, que há uns anos estava no auge, estava no trono, né? Eike Batista, né? Segundo a Forbes, essa aqui é uma notícia de menos de 10 anos, enfim, ele era o 8º homem mais rico do mundo, né? Ele era o guru, era a quinta maravilha do Brasil, poucas pessoas desconfiavam da atuação dele, tinha um império do X, né? Até anotei o nome das empresas aqui que eu já não lembrava, OGX, MMX, né? Um cara bastante supersticioso, sempre tinha um X acompanhando a atividade empresarial dele. É uma figura estreitamente ligada a atores políticos, aqui Sérgio Cabral, que acabou sendo preso também no âmbito da Lava Jato, enfim. Eu lembro muito dessa entrevista do Roda Viva, que eu acompanhei ao vivo, né? Várias pessoas entrevistando ele, se maravilhando. Ele deu uma declaração ali que ele tinha pago de imposto de renda centenas de milhões de reais, e era quase como uma figura incontestável, assim, era muito isolada a figura do crítico dele, né? Ele era um cara extremamente vaidoso, extremamente marqueteiro, então ele posava para fotos aí na casa dele, com o Lamborghini atrás, o cachorrão dele, essa coisa toda, né? Que a gente conhece bem. Algumas fotos bastante de mau gosto, assim, né? Ele estava muito inebriado com o sucesso dele, né? Só que acontece uma tragédia na trajetória corporativa dele e ele vai do auge à ruína, né? Aqui tem um traço aí das ações do grupo EBX, né? Então vejam só que a ação dele estava valendo 23 em determinado período, aqui é 2010, 3 anos depois a ação vai a 2, né? Aqui OGX, OSX, MMX, vários setores, todas essas empresas, né, que eram lideradas por eles, mas tinham executivos bem renomados, foram abaixo, né? Então foi um sujeito assim que em poucos anos foi do céu ao inferno. E inclusive passou por situações bem constrangedoras, né? Quando ele foi preso no presídio de Bangu, ele teve que revelar que usava peruca, né? Então ele tinha aquele cabelinho meio diferenciado, e quando foram raspar a cabeça dele, né, teve toda a situação. Então um cara que era praticamente um rei do país se tornou um cidadão comum de um dia para o outro, literalmente, né? Quando a Polícia Federal bateu a porta dele, a vida dele nunca mais foi a mesma, e até hoje ele está tentando se reerguer e nunca vai conseguir chegar ao que ele foi antes. Então, assim, a gente chega ao terceiro conceito, né, que é a reputação. Então, o que é a reputação? É justamente o alinhamento entre a identidade e a imagem, né? Os dois precisam estar muito conectados. Então, se a gente for fazer uma analogia, a imagem é como se fosse uma foto, né? Ela é um retrato de um período. Como que o Eike Batista em 2010, tá? Na crista da onda, né? Mas a reputação, a Soraya sempre diz que reputação é acúmulo, né? Isso aqui virou um mantra na Critério. Então, a reputação é justamente essa construção ao longo do tempo, né? Imagem é foto, reputação é vídeo. Então, para exercitar um pouquinho, assim, acho que o uso de imagens ajuda a gente a compreender, né? A imagem,
é a percepção de determinado público. E aqui a gente trouxe aqui integrantes da geração Z, né? Tem um comportamento, na medida do possível, homogêneo. E a reputação é a percepção de todos os públicos, não só de um público específico, né? E aqui um retrato da população de Nova York, né? Com seus imigrantes, pessoas de todas as classes sociais, trabalhadores, empresários, executivos, enfim, essa miscelânea que é a sociedade americana. Então, assim, por que focar em uma reputação forte, né? Uma reputação forte, ela chama atenção para as características positivas, né? E é isso que a gente fala muitas vezes, assim, a gente tem um colchão de reputação, né? Uma empresa que nunca se comunica, ela, quando vier uma crise, ela vai sucumbir, né? Agora, uma empresa que tem um cuidado com a reputação, que está sempre trabalhando pautas positivas, está relacionada à comunidade, ela não vai ser tão abalada por essa crise. A reputação também, ela gera força de vantagem competitiva. Quando a gente tem dois atores competindo, um que tem uma reputação mais forte tende a levar vantagem. Também, pensando em comunicação interna, em capital humano, né, a reputação forte, ela atrai e retém os talentos. E, pensando no público final, ela conquista e fideliza os consumidores, né? Então, quando uma empresa tem uma reputação forte, ela vai crescer, né? É algo profundamente ligado à trajetória de crescimento. E gera também essas melhores perspectivas de negócios, né? Abre um filão para essa empresa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, o que é o maior ativo de uma marca? Será que o maior ativo de uma marca são os imóveis que ela tem, esse patrimônio imobiliário? Eu acredito que não. Anos atrás, possivelmente. Será que são esses equipamentos que uma empresa tem, uma indústria ali que investiu muito em determinado maquinário? Acredito que não também. Será que são softwares, né? Cada vez mais a gente fala assim que o mundo vai ser guiado pelo software, não pelo hardware. Acredito que não também. Será que é o caixa de uma empresa, né? A capacidade que ela tem financeira? Será que são os investimentos que ela tem, né? Será que são as lideranças, o executivo, o CEO, que é o maior ativo de uma marca? Eu também acredito que não, né? E a gente vem percebendo aí, pela literatura que se consome, pelas notícias, pelas conversas que a gente tem com executivos que têm uma percepção crescente de que a reputação é hoje o maior ativo de uma marca, né? E sem uma boa reputação, todo o resto é colocado em perigo. E a Roberta, para quem eu vou passar a bola agora, ela vai traduzir o que é essa assertiva que a gente chegou aqui, né? Ela vai dar exemplos bem práticos do que uma falta de reputação ou do que uma reputação construída pode significar na jornada de uma empresa. Tá bom, Roberta? A bola está contigo. Maravilha. Vamos adiante, então. E quando vem a crise, o que a gente faz, né? Realmente temos muito a discutir a respeito, mas acho que antes de mergulhar nesse universo é importante a gente falar um pouquinho, conceituar, né, como é que esses autores que a gente consultou, como é que eles entendem, então, a crise, né? A crise como um momento, um evento específico, algo que pode ocorrer naturalmente, ou que pode ser resultado de um erro humano, de uma intervenção criminosa, de algo que vá, de fato, trazer altos índices de incerteza para as empresas, né? E de ameaça, justamente, algo negativo que impacta vários públicos, né? Afeta vários públicos e que certamente vai gerar uma grande repercussão, uma busca por respostas, né? Tanto sobre as causas quanto sobre as consequências. Então, é mais ou menos isso que a gente entende por crise, né? Que abala a credibilidade, coloca em xeque e mobiliza muito a opinião pública, né? E a gente vê que nem toda crise é igual, né? Então, a gente entende que muitas empresas, elas já têm na sua atividade naturalmente um grande risco, né? Por exemplo, uma indústria que atua na área de produtos químicos, uma mineradora, depois nesses eventos, uma empresa ligada ao ramo da energia pode estar mais sujeita, mas na verdade todas as empresas estão hoje em dia, né? Então são vários os tipos de origens, né, que se pode ter para uma crise, desde um acidente com vítima, que alguém morre, né, a partir de um acidente, uma ação legal,
o recall, né? Então, um produto que tem um defeito e que pode gerar uma crise a partir disso, né? De imagem. Disputas trabalhistas, casos de uma gerência antiética. Hoje em dia também tem a questão, né, de o comportamento corporativo importa dentro e fora da empresa, porque a empresa, o colaborador, ele é a empresa, né, dentro e fora do ambiente, né, dos portões daquela organização. Então, quem a gente contrata também é importante, né, não é uma simples seleção, a gente está selecionando quem vai levar o nosso nome, né, carregar aquele crachá no peito com orgulho, mas com também responsabilidades. As catástrofes, as fraudes, hoje um vídeo vazado, um áudio vazado, tudo isso pode, né, gerar uma crise. E tudo porque hoje é tudo muito complexo, a gente está vivendo num ambiente totalmente conectado, né? A gente tem uma agilidade, né, na informação, todas as pessoas são canais de comunicação, as redes, o WhatsApp, vocês veem que rápido já viraliza, e a gente tem que correr contra o relógio, né? Cada vez mais correr atrás desse prejuízo que eventualmente possa existir. Então, como cada um é um comunicador e a gente tem públicos cada vez mais diversos, as pessoas se comunicam, públicos heterogêneos, né? Então se comunicam muito rápido, enfim, tem a sua diversidade de opiniões, e esses discursos vão sendo amplificados, e isso só torna mais espesso, assim, aquele caldo da crise, né? Então, é a complexidade que veio a mais do que as crises que se tinha em anos atrás, né? E antes de falar um pouquinho sobre as características da crise, pode passar, Rafa. Eu quero contar para vocês dados que tinha nessas publicações que a gente leu. Dados do Instituto da Crise americano mostram que 51% das crises tiveram origem em decisões gerenciais erradas. Então, vamos ver quem detém o poder, né? Quem assina, quem tem a caneta, tem que realmente pensar muito bem, porque está ali na mão, às vezes, a origem de um problema bem grande, né? E 64%, esse eu gosto muito desse número, porque ele é algo que a gente pode trabalhar, 64% das crises estão relacionadas a assuntos latentes, assuntos que eram já um problema sabido, e a empresa não tomou nenhuma atitude, enfim, não fez nada, achou que poderia adiar, varrer para baixo do tapete, e só tornou uma bola de neve que culminou numa crise que poderia ser evitada, né? Então, e só 36% das crises aconteceram por conta de eventos inesperados. Então, de fato, tem coisas que a gente pode trabalhar para que não ocorram, né? E os autores trabalham com uma breve timeline, assim, da crise, né? Então, um exemplo clássico, né? Era aquela situação que estava de domínio do comitê executivo, né? As lideranças. Daqui a pouco, esse assunto que não foi resolvido, ele passa adiante, ele já começa a impactar na vida de algum público, e aí isso já demanda, né, uma resposta, seja para agências reguladoras, seja uma busca de especialistas para tentar resolver, né, ainda no âmbito interno. O tempo vai passando, pessoas menos ligadas à empresa vão tomando conhecimento disso até que chega na imprensa, e aí vocês já sabem que se dispara esse gatilho da crise e a gente precisa correr atrás. Então, assim, em resumo, na tela a gente tem que é um fato negativo, ele surge muitas vezes inesperadamente, que é o gatilho de fato, né? Às vezes é um problema que já existe, mas assim, o que riscou aquele palitinho de fósforo e colocou naquela fogueira foi algo inesperado, que escapa do controle, não se consegue mais, né, segurar, porque isso rapidamente vai sendo compartilhado, sem nenhum compromisso, né? A gente tem um cenário incompleto, as informações são insuficientes na maioria das vezes, não se tem o quebra-cabeças montado, né, de antemão, assim, então precisa correr atrás de informação para construir isso e entender como trabalhar a partir de então. Gera comoção, as pessoas têm interesse, seja o público interno, que daí tem aquela preocupação, né, no impacto do negócio, meu emprego, a saúde financeira da empresa, vai haver repercussão, não vai, e também tem aquela dosezinha, né, do bichinho da curiosidade,
que as pessoas gostam muito de saber, né? Uma fofoca, tem um escândalo, tem algo que mobiliza muito, então gera essa comoção, é do ser humano naturalmente, né? E, enfim, ampla divulgação de informações, a gente sabe o papel da imprensa e ele não deve ser ignorado, pelo contrário, não adianta a gente se queixar, querer abafar, querer esconder, mas a imprensa vai trabalhar em cima enquanto houver fatos e houver desdobramentos, isso vai acontecer, negar, eu entendo que é pior, né? Tem a questão do ritmo muito rápido, então a gente não pode esperar. Depois a gente vai avançando no conteúdo e a gente tem como fazer isso, né? Ter uma preparação para a crise. E além disso, o simbolismo, que no fim das contas, às vezes, o que gerou a crise já até virou, né, um assunto velho, aquele jornal já está enrolando banana na feira, mas o simbolismo que aquele tema evocou, ele é mais amplo, então transcende a própria crise, né? Então são temas que a gente vai continuar discutindo na sociedade e que foram originados por uma crise de uma empresa e vai acabar sendo associado sempre àquela empresa, né? Então isso é super importante a gente tratar. Podemos avançar? Então, antes que a crise aconteça, prepare-se. O melhor, eu digo, a gente estava discutindo, né? O melhor gerenciamento de crise é a gente não deixar que a crise aconteça, né? Se for possível, tornar, enfim, todos os esforços aí, tomar todas as atitudes possíveis para evitar que isso aconteça. Se isso não for possível, né? A gente vai trabalhar, tem processos, né? Que nos ajudam a trabalhar para tornar o problema um pouco menor. Mas, sem dúvida, é um assunto que os gestores, os CEOs, eles precisam dedicar um tempo. Não dá para ignorar. Até tem uma frase do Jim Collins, que é o guru dos CEOs, né, que diz face the brutal facts, né? Então, vamos confrontar esses temas brutais, esses assuntos brutais, esses fatos que a gente não quer muito, mas a gente precisa fazer esse tema de casa, porque é isso que vai nos garantir, né? Assim como o Rafa falou antes, o colchão de reputação também é outro elemento, né? Além da gente se preparar, mapear as fragilidades, estar pronto para encarar a crise, a gente tem que ter esse colchão, que é, na verdade, quando a empresa vai bem, a gente trabalhar uma comunicação estratégica, positiva, enfim, que divulga as ações, o que vem sendo feito para que se tenha essa base, né? Essa questão aí muito relacionada com notícias positivas, né? Então, aí, antes que a crise apareça, vamos lá trabalhar com o risco, né? Avaliar esse risco para a organização, a gente tem que mapear, tem que trazer esses elementos. Na atividade, isso é natural, né? Não deve ser difícil para uma empresa entender ou olhar com muita seriedade, né? Para a sua própria atividade. E a questão do plano de crise é algo que vem a partir de um grande brainstorm, assim, a gente entende que precisa envolver outros profissionais, seja o jurídico, a área de compliance, as áreas sensíveis, aquelas que a gente entende que podem ser alvo de alguma crise, né, que podem trazer pontos que gerem uma questão negativa. Depois disso, definir que grupos que podem ser mais afetados, né, e com base nesses efeitos desses grupos, a gente poder trabalhar essa proposta aí desse plano mais estruturado. Seguinte, vamos trabalhar com objetivos, né? Esse é um plano que a gente entende que ele não é um plano fechado, não é um plano estanque, engessado, mas ele nos ajuda, tendo os objetivos claros, né? A trabalhar com agilidade e pelo menos nortear, né? Eu imagino que a vida real ela vai trazendo peculiaridades que a gente não havia mapeado, mas assim, aquela visão geral a gente vai ter no plano, né? O que mais? Vamos analisar, então, a escolha desses canais, como é que a gente vai se comunicar, é uma questão mais relacionada a redes, a gente vai mapear isso, é algo que está ligado mais à TV, jornal, vamos criar um site específico para perguntas e respostas, tudo isso vai estar determinado nesse plano que vai nos ajudar a encaminhar a crise. Na sequência, é importante olhar para a equipe, né, e ver o potencial de cada elemento dessa equipe,
por conta do que a crise pode nos demandar, né? Eventualmente, até a crise vai pedir, vai necessitar que a gente chame especialistas para embasar esse nosso discurso, né? Seja com informações técnicas, porque mais do que uma comunicação transparente, verdadeira, ela precisa ser consistente, né? A gente tem que ter firmeza no que está sendo dito, né? Então, é importante montar essa equipe. A gente fala na comunicação, né, muitas vezes descentralizada, dando voz a vários atores dentro da empresa, mas na crise ela precisa ser centralizada. Ela precisa ter um porta-voz, que é aquele que tem total alinhamento com a empresa, ele tem histórico, ele tem firmeza, ele tem já esse preparo prévio, né, que a comunicação apoia, né, para trabalhar e para tomar para si essa responsabilidade, né? É o CEO que vai lá dizer, me desculpa quando a gente errou, sabe? Esse plano ele tem que ser formalizado, ele não pode ficar no âmbito das conversas, das reuniões, do grupo do WhatsApp, vamos fazer, vamos montar. Ele tem que estar formalizado, ele tem que ser revisado, mais pessoas precisam ver, porque ele vai ser colocado em prática no momento em que não se vai ter condições de discutir mais nada, né? Ele vai estar ali, a situação real se impondo, né? A gente tem que olhar para a imprensa, como eu disse antes, com quem a gente vai conversar prioritariamente, além dos outros públicos. Então, que abordagem que vai ser feita? Nesse sentido, uma relação prévia com a imprensa ajuda muito. A gente vai ver mais adiante agora nos cases que as empresas que não tinham relacionamento com a imprensa, que só se comunicavam a partir de anúncios, por exemplo, elas foram muito mal, porque acabam que a crítica é muito grande, né? A imprensa é muito crítica quando ela não conhece, especialmente a empresa, né? E, por fim, alinhar a comunicação para os colaboradores. Esse é um ponto fundamental, porque além da questão de respeito com as pessoas, né, que formam a empresa, são vidas que estão relacionadas a suas famílias, o sustento dessas pessoas está ligado a essa empresa. É uma questão de entender a importância do engajamento, né? São pessoas que, alinhadas, elas vão ajudar a potencializar, a amplificar esse discurso da empresa a partir de uma nova narrativa, né? Que é algo que a gente não está querendo apagar, mas a gente está querendo dizer que erramos, mas estamos dando um novo passo, né? Seguindo no sentido da correção, enfim, avançando. E o colaborador, ele é fundamental nesse ponto aí para a gente conseguir colocar essa estratégia de pé, né? E aí, no final, após esse ok, a gente vai treinar. Isso é bem interessante, porque achar tempo na agenda das pessoas para esse tipo, mas isso nunca vai acontecer. Acontece, e às vezes acontece com recorrência, o que é pior, né? A gente não aprende nada também, a gente vai falar sobre isso ali nos cases mais adiante. O que mais? Vamos seguir. Bom, aí, diante da crise, né, a gente vai falar um pouquinho sobre como agir, né? Essa criação do gerenciamento de crise é super importante, né? O que tem que ser feito? Assumir esse controle, a liderança tem que chamar para si e dizer o que está acontecendo com rapidez. Em seguida, a gente tem que juntar essas informações, ter pessoas certas nos lugares certos. Isso parece um pouco óbvio, mas é real nessa hora, porque não tem que estar buscando, mas eu não tenho histórico, isso tem que estar na ponta da língua, de fato, e uma apuração muito bem feita, né? Esse centro de gerenciamento de crise é esse grupo que vai se encontrar, que vai ter um contato constante, né? Que vai ser formado por vários pessoas do time, né, de várias áreas, essa comunicação com rapidez e para diversos públicos, isso também é uma questão de proatividade, e daí, por fim, lembrar que isso vai passar e que os negócios vão continuar e a gente pode tirar bons aprendizados. Parece que às vezes não vai passar, que vai demorar muito e que a empresa vai ficar mergulhada na crise para sempre, mas isso vai arrefecendo com o tempo e a gente tem que pensar que estar preparado, o mais preparado possível, tendo uma boa vida pregressa, vamos dizer assim, uma boa reputação anterior àquela crise, vai ajudar a não ser tão negativa para o futuro da organização, né?
E aí, vamos para a vida real. Vamos chegar, então, a falar de alguns cases. Nós selecionamos 10 cases a partir dos livros, né? Vamos nessa, Rafa. Posso colocar o primeiro, Roberta? Por favor. Vamos lá. Hello, may I help you? Yeah, can I get the double quarter pounder with cheese meal? Supersize. I think I'm gonna have to go supersize. It's hard for me to watch him go through this. So it seems like you're starting to get addicted to it now. You saw these numbers, right? These numbers are outrageous. Unfortunately, you caused some major harm to your heart, your liver, your blood. You're gonna die. You'll die. I want more. You gotta stop. Supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize it up. Supersize me. Make it bacon. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Muito bem, então vocês lembram, né, desse documentário de 2003, como o tempo passa, né? Então, que mostrava essa experiência, né, de um homem que durante 30 dias só se alimentou de produtos do McDonald's, então foi super comentado, né, muito assistido, e acabou gerando, né, que a rede de fast food retirou do mercado o tamanho, né, aquele sanduíche super size, né? Foi uma das questões relacionadas com esse evento. Se criou, né, a empresa criou um site para como uma resposta, né, ao documentário, enfim, fazendo críticas ao filme. Enfim, teve uma série de alterações no cardápio a partir disso, né, frutas, outros alimentos mais leves, mas se entendeu que ao longo do tempo eles não tinham muita saída, então não fazia muito sentido, né, que uma rede de fast food tivesse esse tipo de comida. Enfim, as coisas foram se organizando, o entendimento das pessoas acerca de saúde e de alimentação também mudou, né, e isso acabou avançando. O próximo case que a gente vai falar é uma crise também que aconteceu no ano 2000. Essa empresa, enfim, produziu pneus com um defeito, né? Então foi um grande recall. Esse é um exemplo do recall. O pneu ele tinha um problema, podia soltar a banda de rodagem e acabar gerando um risco muito grande para os ocupantes, né, do carro. Então foram milhões de pneus com esse defeito. Enfim, a empresa teve uma perda de 48% nos lucros, foi algo realmente muito grande. E o erro foi a empresa não assumir de primeiro que havia esse defeito, né? Essa responsabilidade. Isso acabou gerando a perda de credibilidade, enfim, a confiança. No fim, a empresa tentou resgatar isso por meio de campanha publicitária, mas é bem complexo quando isso acontece, né? As pessoas não esquecem e acaba associado esse problema por muito tempo. O próximo, a gente tá falando sobre uma empresa que é uma maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, né? Passava por um processo de reestruturação. E aí teve uma situação que o CEO da época, Bob Allen, que é esse cidadão que joga golfe, né, Rafa? Esse cidadão ele teve que demitir 40 mil pessoas. Então, já por si é uma medida muito impopular, né? Isso já gera uma crise muito grande, interna e externamente. Imagina colocar toda essa fila, né? Essa enxurrada de trabalhadores na fila do desemprego, né? E dias depois ele teve um ganho super expressivo, né? 10 milhões de dólares em ações. Então é algo que ficou muito marcado, né, por essa discrepância, né? Então, quando as pessoas estavam nessa situação, e o CEO, o próximo, também teve a missão de demitir 18 mil pessoas e executar uma série de ações também bem complicadas, né, corporativamente falando, redução de congelamento de salário, redução de benefícios. Então tudo isso acaba vazando para fora, assim, e trazendo uma imagem bem negativa, né? Muitas notícias da época a respeito disso. O próximo, um ponto, né, Roberta, claro, do paralelo entre os dois, né? Enquanto um deles demitiu 40 mil e pegou para si, por um ato administrativo, 10 milhões de dólares em ações, né?
o executivo que sucedeu ele demitiu 18, mas ele também comunicou um pouco do sacrifício na própria carne, sacrifício compartilhado, né? Então, ele acabou com regalias, limousines para executivos, congelou o salário de todos os executivos, ou seja, ele também fez um gesto de comunicação, de reputação, enfim, para mostrar que a alta administração também estava passando por uma série de ajustes, né? Enquanto o primeiro ficou na bolha dele, no trono dele, né? Acho que é um paralelo bem interessante no viés da comunicação interna. Exato, e o peso disso, né, para o dia a dia das pessoas, né? O próximo case a gente vai falar que é da Johnson & Johnson em 1982, olha quanto tempo já faz, mas enfim, super marcante, tive muitas notícias a respeito, que foi a situação da adulteração das embalagens do Tilenol, né? Na época era medicamento líder no segmento, né? 20% do mercado era tomado por esse medicamento, né? E aí essa adulteração era com cianeto de potássio, então 7 pessoas morreram em função disso. E aí foi algo que mostrou também a importância da imprensa, né, nessa época, porque foi um jornalista que ligou para a imprensa que fez o link, né, entre as mortes dessas pessoas, o médico legista estava dando esses laudos, dizendo que elas estavam sendo envenenadas por esse medicamento. Então, foi algo que a empresa não tinha conhecimento, e ela, por não ter nenhum tipo de plano de crise, ela demorou muito, uma reação muito lenta, né? Então, assim, mas montou o seu gabinete de crise, conversou com o público interno, reorganizou sua produção. Aí, como não tinha um relacionamento com a imprensa, é o que eu disse antes, também demorou muito, né? Apanhou bastante, como se diz, mas foi transparente, fez o seu dever de casa, e um ano depois eu respondi a 30% do mercado. Então, colocando as pessoas em primeiro lugar, ela mostrou que tinha, de fato, força e, enfim, capacidade, competência para sair da crise e seguir o seu trabalho a partir de então, né? O quinto case é a Perrier, que é essa marca mundialmente conhecida, né, de água. Em 1990, foi um recall de 70 milhões de garrafas, enfim, descobriram benzeno na água, e foi necessário, assim, a empresa sair do ar, simplesmente, ficou 10 semanas fora do mercado, retiraram a água, inclusive em países para onde não havia ido lote, com essa adulteração, com esse envenenamento, né, da água. Também teve queda de ações, um prejuízo de 40 milhões de dólares, e foi algo que, muito aprendizado, e enfim, se voltou depois um pouco diferente, e a partir de uma campanha para tentar recuperar, né, e não conseguiu, né, Rafa? A gente falou que ela reduziu bastante aí o seu percentual no mercado, né, também em razão dessa crise. A crise seguinte que a gente vai falar um pouquinho é de 1993, né? É uma denúncia, uma pessoa denunciando ter encontrado uma seringa dentro de um recipiente da Pepsi, né? Então, a primeira atitude da empresa, o CEO gravou um vídeo, né, enfim, negando essa questão, foi a vários programas de TV, enfim, falar sobre isso, se criou um centro de investigações para violações e embalagens, e vários, na esteira dessa denúncia, outras várias vieram, 20 pessoas foram presas por conta disso, assim, então o FBI teve bastante trabalho, e aí então a empresa investiu na imprensa, né? Então publicou anúncio em 200 jornais, né? É algo que demonstra, assim, são várias frentes que eles focaram, e isso, na verdade, essas contaminações, eles acabaram nem gerando um recall, porque era realmente inacreditável aquilo, assim, né? Em seguida, nós temos a Dolce & Gabbana, que a gente tem um videozinho aí para mostrar para vocês. 玛格丽特披萨饼，欢迎收看 Dolce & Gabbana 极快吃饭第1集。
今天我们首先要向大家展示如何用这种小棍子形状的餐具来吃我们伟大的传统玛格丽特披萨饼。你们是不是一手拿一根，像小刀一样切一块披萨饼呢？不是这样。对，这样就对了。所以就是像钳子一样夹住一块披萨饼，直接送进嘴里。哦，别让奶酪滴下来。Bravissimo！Essa campanha da Dolce & Gabbana pegou muito mal na China, eles não gostaram. Entre os relatos de racismo, de desrespeito à cultura da China, havia um evento, né, um desfile marcado para trabalhar essa coleção, ele acabou sendo cancelado, houve boicote, né, ao produto, a empresa, o estilista chegou a se manifestar, né, enfim, foi muito infeliz na sua fala, e aí depois a empresa publicou uma nota dizendo que as redes haviam sido hackeadas e que, enfim, não era esse posicionamento. Então, às vezes, né, a criatividade excede o limite do bom senso, enfim, a gente tem que considerar, muitas vezes, né, na maioria das vezes, que a mensagem, ela nem sempre ela vai ser recebida da maneira que a gente imaginou, né, então tem que, às vezes, ter um advogado do diabo no meio do time para fazer todas as perguntas chatas, né, quando a gente se apaixona muito por uma coisa, às vezes a gente não fecha os olhos, acaba não vendo os pontos críticos, né, talvez isso pudesse ter sido evitado, certamente, com alguém mais atento, assim, à questão cultural, né. A próxima crise, vocês vão lembrar bem, de 2006, desculpa, o voo da Gol, né, então, o voo 1907, esse caso, né, dessa gestão de crise demonstra muito bem, assim, que a empresa tinha um plano de crise, né, se viu, assim, nas manifestações, a empatia, uma linguagem corporal, né, uma sobriedade, as mensagens francas, um profundo respeito em relação às vítimas. Esse plano foi produzido antecipadamente e ele garantiu até uma ideia de humanização, né, da crise. Então, logo assim, o presidente foi a público, né, fez um pedido de desculpa, participou dos eventos, esteve acho que foi no Minuto de Silêncio, depois teve um culto ecumênico, enfim, todo esse cuidado, né, com as vítimas e com as famílias norteou um pouco essa narrativa da crise, né, e a gente tem informações aqui de uma pesquisa realizada uma quinzena depois do acidente para verificar o impacto, né, na imagem, e mostraram que a Gol inspirava naquele momento credibilidade, então tu vê a percepção até de transparência, viu que a empresa se manteve solidária, isso acabou conquistando as pessoas, também mostrando a mobilização, né, os esforços da empresa por atender essas vítimas, esses parentes das vítimas, foi bem importante para a crise, né. A próxima é do acidente da linha 4 do metrô, foi em 2007, né, esse desabamento que, enfim, abriu essa cratera, gerou a morte de 7 pessoas, uma centena de imóveis foram danificados, então a empresa, na época o consórcio Via Amarela, se retratou, disse que adotou os processos adequados, processos internacionais, né, de segurança, pagou as indenizações, enfim, isso tempos depois, né, mas nem sempre isso é suficiente, então fica esse questionamento aí se é suficiente essa manifestação. E o último case, que talvez é o que para mim ficou mais marcado, né, essa imagem aí da barragem de Brumadinho, de 2019, essa tragédia, né, do rompimento que causou a morte de 270 pessoas. A crise anterior, muito semelhante, em Mariana, já tinha, né, o envolvimento da Vale, que é a empresa, porque ela já controlava 50% da operação lá em Mariana, e aí aconteceu de novo, né? Então, assim, a resposta de comunicação da Vale foi mais rápida nesse segundo evento, né?
De imediato, o presidente já gravou um vídeo, depois desse acontecido, assumindo a gestão dessa crise, deu uma coletiva, as famílias foram acolhidas com serviços multidisciplinares, isso foi bem importante, esse avanço em relação, apesar de que o próprio presidente disse, nós não aprendemos nada com Mariana, né? Então, é o tipo da crise que poderia ter sido evitada, ele reconheceu essa falha na gestão de riscos, mas isso, de certa maneira, é um aprendizado, né, e que eu imagino que depois desse evento, muitas empresas nessa área ficam assim, em alerta, né, para evitar que uma outra tragédia aconteça, mas, enfim, houve um avanço até de uma questão de mobilização social, né, que é um passo seguinte da crise, né, depois que todo aquele calor, toda aquela questão ali mais efervescente se acalma, o que sobra, o que fica, né? O que pode trazer de aprendizado e de avanço? Essa questão de mobilização, porque as pessoas envolvidas, o público envolvido, ele também constrói esse novo passo, né? Então, a gente não fica só mergulhado na coisa crítica e que infelizmente, as vidas não voltam, né? Mas, enfim, isso não pode acontecer mais, e o que aquela comunidade vai construir novamente a partir desses inputs, desse apoio dessa empresa que foi a causadora da crise, né? Então, temos essa discussão, nós temos duas debatedoras, né, no nosso time, a Eliane Ensen e a Melina Fernandes, que vão conversar com a gente um pouquinho, trazer umas impressões, só para a gente trocar umas figurinhas em relação a tudo que a gente conversou até agora. Com vocês, meninas. Boa tarde a todos. Excelente a intervenção de vocês, a explanação de vocês, para contribuir aqui, até pegando um pouco desse gancho aí de Brumadinho, né? Como é que a gente, gostaria que vocês falassem um pouco, aprofundassem, assim, mas quando a gente tem uma questão ali que teve um grande engajamento social, né, e uma grande crise e um impacto de relevância mundial, no assunto nacional, mundial, enfim, causou grande comoção. Como é que vocês avaliam, assim, as ações fundamentais? Transparência, falar a verdade, assumir a crise. O que vocês mais, assim, como é que vocês avaliam a questão das ações neste caso, né, que a gente sabe que teve um grande impacto? Quer começar, Roberta? Pode ser. Bom, os olhos do mundo voltados para cá, né? Então, isso é algo que já por si a gente já tem um elemento bem importante, né? Com quantos públicos a gente vai comunicar, né? E acredito, assim, muito da empresa, e estudei um pouco a respeito desse caso, né? De fato, esse mergulho na realidade e entender e ouvir as pessoas, né? Se colocar no lugar do outro, a empatia e assim, não medir pela questão financeira o que vai gerar aquilo, mas é uma cidade, são quantas famílias que tiveram a sua história simplesmente destruída a partir desse evento, né, que podia ser totalmente evitado, né. Então, assim, a crise, ela precisa contemplar tudo isso, né, a peculiaridade de cada família, então, ter equipes mobilizadas e aí sair um pouco do papel, né, do plano e mergulhar na vida real, que eu entendo que isso é fundamental, então, ter as pessoas em loco, né, e assim, congela, acho que todas as outras ações, todos os outros esforços, acho que a operação simplesmente para, porque tu precisa resolver aquilo que é muito maior do que até a tua reputação, né? A gente está falando de um ambiente que foi destruído pela segunda, né? Enfim, um evento da mesma magnitude por uma segunda vez, então imagina a mensagem para o país, né? Então, acho que os esforços, eles têm que ser muito mais amplos no sentido de atender as pessoas, né? A Roberta disse tudo, acho só um acréscimo, assim, tem crises que são, de certa forma, insanáveis, né? Então, a gente tem mortos, tem uma destruição ambiental de enorme proporção, e acho que o trabalho, assim, de quem está cuidando da reputação, quem está gerindo essa crise, é mitigar ao máximo esse impacto a partir dessa série de ações aí que a Roberta citou, né? Então, um desastre desse tamanho
por mais competente que seja o profissional de comunicação que está lidando com essa situação, vai gerar um impacto que vai ficar profundamente marcado na história e que vai impactar em todas as ações da empresa, né? Não tem uma solução perfeita, ideal, seria uma receita mágica para isso, né? Claro. Tem que estar sempre, vai minorar e vai ter que ter uma verdade, né, e uma coerência naquilo que nas ações que vão ser implementadas. Exatamente, Helene. Acho que é também uma revisão para o futuro. Então, a gente vê todas essas empresas que passaram por crise, de certa forma, elas passam a régua, olham para o futuro e adotam medidas, por exemplo, no caso deles, de ESG, né? Então, esse já é um aprendizado que faz a crise ter 1% positivo, digamos assim, né? Então, a empresa rever os seus conceitos e adotar outras práticas no futuro. Ok. Maravilha. Melina, está conosco. Então, boa tarde a todos. Ainda um ponto, acho que que o Rafa falou, uma crise insanável, né? Nós temos perdas de vidas, mais de uma cidade, né? Debaixo de lama, um impacto ambiental absurdo. Porém, a gente sempre também fala da questão de prevenção, né? A melhor gestão de crise é evitar a crise, é prevenir a crise, mas existem situações que fogem do controle. Apesar de, depois que passa, a gente se distanciar, é a teoria do cisne negro, né? Não é porque não aconteceu que não vai acontecer, e depois que acontece, se a gente se distancia, a gente percebe que não era tão imprevisível assim, é uma situação como a pandemia, né? Quer dizer, não tinha como prever, mas nós tivemos outras pandemias na história, talvez não no contexto que nós temos hoje, não da magnitude que está sendo a pandemia que nós estamos vivendo ainda, mas imprevisível não dá para dizer que não era. Depois que se distancia, a gente vê que não era imprevisível. Mas eu quero entrar numa outra questão. Nem toda crise é igual e nem tudo é crise, né? É muito comum também a gente ter nas organizações algumas situações em que aquilo não é uma crise, aquilo faz parte do dia a dia, mas os gestores já estão enxergando ali uma crise e muitas vezes o posicionamento deles diante daquele imprevisto, daquele acontecimento, daquela situação um pouco mais delicada, acaba gerando a crise, né? Então, assim, como orientar nossos clientes e como pensar dentro da prevenção e de um plano de gestão de crise para que isso não aconteça, para que daqui a pouco uma situação que talvez as pessoas nem tenham conhecimento ou que seria normal, administrável do dia a dia, não vire efetivamente uma crise, ou também nessa linha, uma situação de marcas, tem o caso da Farm, né, da morte da designer no Rio de Janeiro, que tentou uma ação que tinha, a iniciativa era boa, o que eles pensaram com aquela ação era algo interessante, que era gerar uma renda para a família, né, da colaboradora deles, e que acabou virando uma desgraça, uma ação desastrosa. Então, como é que vocês veem isso, a questão de crises geradas pela organização, ou porque viram uma crise onde não tinha, ou porque provocaram uma crise onde não tinha? Na minha avaliação, assim, tem a gestão de crise e tem a invenção da crise também, né? Tem pessoas aí que gostam realmente de puxar para o negativo e de ver pelo em ovo, como se diz, assim. Então, acho que uma assessoria de comunicação tem esse papel também de ajudar a esclarecer para o cliente e distinguir o que é uma crise de imagem e o que não é uma crise, né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, posts nas redes sociais. Liga o cliente, olha, estou desesperado aqui, um cara consumiu meu produto, ou contratou meu serviço e colocou um post criticando, insatisfeito. Então, o que se faz? Se analisa quem é essa pessoa, qual que é o engajamento que teve, qual que é o alcance, e muitas vezes, eu diria até na maior parte das vezes, a melhor comunicação é não comunicar, né? A gente não pode dar uma grandeza para algo que não é grande.
né? Claro, tem que ter esse cuidado com o consumidor, que muitas vezes é uma abordagem mais direta, mais pessoal, mas não tem por que a empresa se colocar numa situação que não é necessária, né? Não sei a visão da Roberta nesse aspecto. Não, exatamente. Eu te ouvindo falar, eu lembrei, né, que tem uma questão da gente ter esse acompanhamento hoje de redes, do impacto das menções em rede social, ajuda bastante, porque a gente às vezes tem a impressão, né, na nossa bolha, de que está chovendo reclamações, às vezes é uma questão bem pessoal, né? Então tu vai responder, tu faz uma nota e tu responde para toda a tua rede, quando tu deveria responder para uma pessoa, né? Então tu está criando uma onda que não existia, tu mesmo achando que está resolvendo, que eu preciso me manifestar. Então realmente concordo contigo, Rafa, que às vezes o silêncio, a tranquilidade, a serenidade para avaliar, né? E a questão da agilidade tu vê que é paradoxal isso, né? A questão de temos que ser ágeis, mas também temos que ter certeza, temos que ter segurança, temos que ter esse senso, né, de urgência. Ele também não pode nos trazer para um lado irresponsável, né, e está criando uma coisa que não existe. E sobre esse outro caso que a Melina trouxe, de fato, né, às vezes a boa intenção, ela acaba nos levando para um caminho muito difícil, né, então a intenção talvez fosse boa dessa empresa, sim, mas assim, o impacto, como que aquela mensagem foi recebida, né? A mesma coisa de uma campanha. Então, acho que tem outros elementos, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais a fundo, né? Nessas produções, assim, e sempre tem que ter alguém, acho que, a fazer esse papel, né? Porque o que pode ser evitado, né? Das crises que podem ser evitadas, acho que são essas, assim, né? Que a gente estava querendo ser criativo, querendo ser ousado e às vezes a gente é muito mal sucedido, né? Às vezes uma comunicação mais tradicional é o melhor para aquele momento, para também não criar uma coisa maior do que já havia, né? Já é uma situação estressante, difícil, né? Então tu trouxe um elemento a mais pelo mau gosto daí, né? E na minha avaliação, assim, quase que um consenso na critério, né, todos que trabalham na empresa, a reputação se constrói a partir da essência, né? O público, ele é muito exigente, ele já tem uma leitura sofisticada, ele percebe quando uma empresa está sendo autêntica e quando ela está querendo surfar uma onda e se aproveitar comercialmente disso, ou em termos de reputação. Então, tem muito esse cuidado, assim, está de acordo com a minha essência, está de acordo com o que eu acredito, ou será que eu estou querendo me apropriar de uma situação, né? Eu vou usar uma frase da Soraya sobre o primeiro assunto, que é: quem mora do lado do cemitério, acho que a cidade inteira está morrendo, né? E essa questão da crise, às vezes se vê uma crise onde ela não existe, né? Então, ok, não é uma crise, vamos gastar energia, gastar nosso tempo, nosso foco em outra situação, vira a página e segue a vida. Exatamente. Acho que a Roberta falou algo interessante, né? Que é o menos é mais, né? Às vezes uma comunicação tradicional. Se quero fazer uma ação legal para ajudar essa família, tá? Mas como que isso vai ser visto? Será que não é melhor eu fazer algo só para a família, de uma forma discreta? Por que comunicar isso, né? Também acho que menos é mais. Sem dúvida. Quero abrir também, se mais alguém do time, os nossos convidados quiserem participar, fazer alguma contribuição, como é que bateu para vocês esse conteúdo, o que vocês têm a nos dizer. Está aberto o espaço. Como é que eu faço aqui? Eu quero... Não é aqui. Eu quero só dizer que estou adorando a aula e dizer que é realmente isso, até eu coloquei no chat ali, né, que a chave de tudo chama-se equilíbrio. Realmente, quando se mora ao lado do cemitério, se pensa que o mundo inteiro está morrendo, né? E a gente também tem que ter muito fatores assim que são da essência humana. Isso serve para gestão de crise, serve para tudo, que é aquela respirada, né? Respirar, avaliar com serenidade, buscar um maior número de informações possíveis naquele curto tempo que tem e não se afobar. Eu sempre brinco e digo que o tempo do outro não é o seu tempo. E apesar da parceria, da solidariedade, nós temos um foco de querer resolver da melhor forma aquela gestão de crise. Então, não adianta a pressão de um veículo, porque precisa empregar,
ou se o nosso campo não está preparado devidamente, né? Então, acho que isso é sempre importante, ter essa serenidade, ter esse equilíbrio, saber para quem eu estou trabalhando nisso, e realmente essa questão da simplicidade. A Melina trouxe, com toda a sua gama de experiência de gestões na área da saúde, trouxe um elemento bem importante, que às vezes não precisa se estabelecer para fora, né? Primeiro se estabeleça com a verdade, com a essência, atenda aquela família, aquele paciente, para depois fazer o ciclo da continuação de comunicação. Porque a gente tem, primeiro, uma responsabilidade que é respeitosa, que é humana, que é verdadeira, mas que são de princípios éticos e morais que precisam estar, primeiro, basiladas, né? Então, acho que é bem importante isso como valor humano, como valor social e de respeito. E aí, a partir daí, se constrói. Mas aí a gente está construindo em cima de uma base que é muito verdadeira. É só isso que eu queria trazer aqui e dizer que o Rafael Codonha e a Roberta Schuller estão dando um show aqui de aula, eu estou adorando. Pessoal, posso dar só fazer uma observação também, não é nenhuma pergunta, mas acho que é um ponto que, aí trazendo um pouquinho mais do que o Rafael trouxe aqui lá no início, na palestra dele, né? Acho que nós, enquanto gestores de comunicação, enquanto profissionais que trazem esse olhar profissionalizado para as empresas, eu acho que cada vez mais, né, um olhar técnico e um olhar aprofundado dos nossos planejamentos de comunicação, dos nossos planos de ação, né, de comunicação para os stakeholders, né, para uma análise mais aprofundada sobre os stakeholders. Isso cada vez mais é algo importante. O Rafael mencionou ali, né, uma frase que eu achei muito, muito bacana e muito sintética, né, sobre isso. Até coloquei ele no chat, né, que a imagem é a percepção de determinado público e a reputação é a percepção de todos os públicos. Então, acho que uma provocação que eu queria trazer para todos nós da equipe, né, no momento que a gente está pensando em planejamento, pensando em ações para os nossos clientes, né, para as empresas, para os negócios, para as marcas, é a gente ter claro isso e pensar muito em ações específicas, em ações voltadas aí a cada público, né? E como que cada um desses públicos se interconecta para gerar, então, uma reputação positiva. E acho muito relevante e muito bacana o fato do próximo assunto, né? Próxima aula vai ser tratado justamente a gestão dos stakeholders, né? Que é o próximo assunto da Universidade Critério. Então, acho que a gente vai se aprofundar ainda mais sobre esse assunto de como os públicos leem, né, a imagem, como que os públicos se comunicam e como eles se interconectam justamente para gerar reputação. Então, acho que esse assunto é muito, muito rico, a gente tem muito ainda a ler sobre ele, a pensar sobre ele, a refletir sobre como isso se conecta na comunicação dos negócios, das marcas. E queria mais uma vez aí dar os parabéns para a Roberta, para o Rafael, e também as conexões aí que foram feitas pela Melina e pela ele, que realmente a gente tem aqui um momento de reflexão muito, muito rico, muito importante parar assim, né, no nosso dia a dia para pensar nesses assuntos e fazer com que o nosso trabalho seja cada vez mais qualificado. Então, agradeço aí demais a explicação de vocês, foi uma aula muito rica, aprendi muito e acho que também foi muito produtivo para os nossos colegas e para o nosso dia a dia da Critério. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Maravilha, muito obrigada. Rafa, seguimos, temos ainda um último, antes de chamar a nossa próxima aula, a gente, ao final dessas exposições, a gente vai fazer sempre um resuminho, né? 3 perguntinhas aí que eu acho que é bacana a gente trazer. A primeira, o que difere, então, uma crise comum do dia a dia da empresa e uma crise que abala a reputação. Quais os elementos básicos para gerenciar uma crise? Tudo temas que a gente discutiu aqui.
E aí a melhor, que é a questão de orientação, né? Que orientações você daria enquanto um profissional de comunicação para o CEO que enfrenta uma crise? Então, qual seria a sua grande orientação, sua dica? Gostaria de de 3 voluntários, né, Roberto? Exatamente. A gente vai contar até 10. Se não tiver voluntários, a gente vai nomear aqui. Vamos lá, então. Juliano Tadeu, não sei se nos ouve aqui, por favor, a primeira pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Rafa, tudo bom, pessoal? Primeiro, parabenizar vocês aí pela apresentação. Lindo trabalho, assim, bonito de ver. Aprender coisas novas, reativar coisas que a gente, às vezes, vai esquecendo ao longo do tempo, né? E nos fazer refletir, né? Justamente sobre coisas que a gente lida todos os dias, embora tenha um empirismo muito grande, né? Todos os nossos profissionais lidam com crises diariamente, estamos lidando com uma agora, nesse instante, inclusive. E, basicamente, pelo menos para mim, assim, o que a gente tem de diferente na magnitude de abalar a reputação é justamente o quanto a gente consegue medir disso, né? A gente também tem um aspecto que a gente, às vezes, se confunde muito e está um pouco conectado com aquela resposta anterior ali, aquela pergunta anterior. Qual é o tamanho dessa crise, né? Como é que eu meço a dimensão dela e que medidas eu adoto diante dessa dimensão? E uma das coisas que a gente sempre traz a critério aqui é a diferença da opinião pública da opinião publicada, né? Não publicada meramente só formadores de opinião, mas publicada também em redes sociais. E a gente costuma muito confundir aquilo que chega até nós, e algo que a gente faz uma palestra também, o Kleber faz uma palestra sobre eu governo, né, geralmente para governos, e a gente fala lá os cuidados com os grupos de pressão, né, porque a gente é acessado por um número restrito de pessoas, a gente lê um número restrito de pessoas, a gente ouve um número restrito de pessoas, e na maior parte das vezes a gente acaba confundindo esse universo que acessa e que a gente acessa com a opinião da sociedade, com a opinião pública, com a opinião dos nossos clientes, dos nossos parceiros, enfim. E, no geral, é uma miopia aí, tem uma miopia nisso. Então, medir exige muita organização, tem método nisso, tem um plano de blindagem também que tem que ser desenvolvido, e é um produto que a Critério se dedica muito aí a desenvolver também, que é estudar previamente como é que a gente consegue prever, antecipar esses eventos críticos. Então, é muito assim de organização, de ter métrica e, como a Soraya colocou assim, uma orientação, né? Respirar, avaliar e buscar ter parceiros experientes do seu lado para gerir esse momento. Dificilmente, quando a crise é nossa, a gente consegue plenamente medir as coisas, olhar as coisas sob a ótica certa, com tranquilidade, com a serenidade necessária. Então, por isso que é sempre bom ter parceiros assim que consigam nos suprir um pouco isso, né? Sejam nas estruturas, na empresa ou externos, mas muito assim para medir essa diferenciação de tamanho está na organização e no quanto a gente se prepara para ela. Perfeito, Juliano. Escolhemos bem o respondente, né, Roberto? Ô, Roberta, contigo nomear o próximo aí da segunda pergunta. Vamos lá, alguma das nossas debatedoras, será que se anima? Pode escolher a orientação do CEO ou os elementos da crise. O Porcino se colocou à disposição ali no nosso time Critério para responder a segunda. Maravilhoso. Contigo a bola, Porcino. Perfeito. O que eu colocaria 3 elementos principais que eles são basilares de como vai se gerenciar toda a crise. Primeiro, tranquilidade. Como bem destaca a Soraya, é necessário ter tranquilidade para lidar com uma crise, não se afobar, não achar que
a crise é um fim do mundo, ela gera uma situação de ansiedade, você tem que se acalmar, tem que colocar os pés no chão para olhar o todo, ver as saídas, tem que agir de uma forma tranquila, de uma forma calma, até para não colocar os pés pelas mãos, não acabar cometendo ações equivocadas, intempestivas, que podem também acabar agravando ainda mais essa situação. A segunda é ação. Tomar todas as ações necessárias que sejam requeridas para lidar com aquela crise, buscar o esclarecimento das ações, das informações, apurar o que há de concreto ou não sobre aquela crise, ter todos os elementos que você precisa para poder gerenciar aquela situação, tomar as próximas medidas, ver o que vai ser necessário para poder lidar, superar aquela situação de dificuldade. E terceiro é estratégia. A partir de tudo isso, tendo a tranquilidade do agir, tendo as ações tomadas, tendo também um plano de ação definido, agir estrategicamente para poder colocar aquela estratégia, aquela forma de como vai superar aquela crise da forma correta, fazendo os posicionamentos adequados junto à imprensa, junto à opinião pública, tomando as ações internas e externas que sejam necessárias para daí superar aquele momento, fazer o follow-up depois da crise também, ver se isso teve algum impacto na reputação, na imagem. Seria mais ou menos isso. Parabéns por Cida. Tá aí um cara que participou de não poucas crises nas últimas semanas, aí, com várias atuações decisivas, com a tua agilidade, com a tua inteligência. Então, parabéns aí pelas tuas colocações e principalmente pelo teu trabalho. A gente é muito grato aí ao nosso decano. Eu posso fazer um comentário numa questão que o Pursa tocou, que eu acho que é bem importante o que ele falou ali da questão na parte da ação, né? Que é o conhecer a crise, né? Muitas vezes as pessoas não conheceram a crise ainda, elas já estão dando uma resposta, já estão, né? E acho que o Pursa tocou nesse ponto, né? Reunir todas as informações, ter subsídios, se informar do que está acontecendo antes. Claro que tem que ter agilidade para colocar a informação para fora, mas é o que ele disse ali: tranquilidade, calma, reúne as informações para partir para ação. Eu acho que isso é bem importante, conhecer. O mais importante, a gente tem que conhecer a crise melhor do que qualquer outra pessoa que possa vir a ser envolvida, desde as pessoas que são atingidas por ela, a imprensa, os públicos, conhecer a crise como ninguém. Achei que o Pursa tocou num ponto bem importante, assim. Só queria colocar uma situação que eu acho que é importante aqui para contribuir, e a gente passou essas últimas semanas, no mínimo, resolvemos umas 7 crises, né? No mínimo. Por dia? Teve dias que tiveram 3. Mas, assim, eu acho que é bem importante, tem bem aquela história de a avaliação depois do jogo jogado, né? Um dos clientes nos chegou, pois é, a gente respondeu, mas será que talvez não fosse melhor a gente não ter respondido, ter deixado, porque aí depois saiu uma outra coisa? Isso é muito cômodo, porque a gente tem que tomar uma decisão e tem que confiar em quem tem essa trajetória de gestão de crise e deixar rolar, entendeu? Se é para fazer isso, tem que fazer, depois vai olhando, vai entendendo, mas falar depois do jogo jogado é fácil. Agora, a gente, quando tomou a decisão de responder, é porque isso estava sustentado diante do cenário atual e dos riscos inerentes de não responder. Então, também tem isso, só para jogar um pouco aí de reflexão. Perfeito. E temos agora uma voluntária, a Marina Freitas aí, vai responder a terceira pergunta. A Marina, que tem uma forte vivência aí no ambiente de prefeituras, gestão pública, lideranças políticas. A gente quer te ouvir aí. Qual a orientação que tu daria para o CEO de uma empresa que enfrenta uma crise? Primeiro, boa tarde a todos. Uma excelente aula, e eu pude lembrar muito das minhas aulas de assessoria de imprensa e gerenciamento de crise na faculdade. E eu acho que a primeira das orientações é, como disse a Soraya, respirar, né? Assentar os pensamentos desse CEO,
conhecer os fatos em ordem, né? Como é que aconteceu cada fato, né? Então, como disse a Melina, conhecer a crise. Eu acho que o segundo seria medir até onde vai, né? Qual é o tamanho, quem atinge, o que atinge essa crise. Às vezes atinge só uma pessoa, só um comentário numa rede social e não precisa alardear, né, esse fato, essa crise. E o terceiro, quer dizer, seria definir um porta-voz. Eu acho que é uma decisão importante, né? A empresa definir um porta-voz para comunicar o que for necessário em nome da empresa, senão pode acontecer de algum funcionário comentar algo indevido, que não é realmente o que pensa a empresa, né? Então, acho que o terceiro seria a definição de um porta-voz, seria bem importante. O quarto, sobrepor uma verdade em cima de tudo, né? A verdade em cima de tudo. Acho que falar a verdade é básico para todas as empresas, né? Então, muitas até escrevem ali visão, valores, e a verdade está incluída nisso. Eu acho que a verdade na crise também tem que vir. Então, assumir os erros também faz parte disso, né? De assumir essa verdade. E estabelecer metas a serem cumpridas para compensar o que foi feito, para superar essa crise, né? Então, o estabelecimento de metas é importante, metas e ações a serem cumpridas, né? E depois, eu acho que um último item eu acrescentaria fazer uma avaliação conjunta com a equipe, né? Do que foi feito depois que passou toda a crise, né? O que foi feito, o que a gente fez, como é que a gente agiu na crise, e passar para todo mundo essa avaliação conjunta para depois até servir como base aí de uma estratégia para próximas crises, né? Porque ela sempre vem. Eu acho que seriam essas as principais orientações, assim, para um CEO, que na verdade nada mais é do que uma pessoa como nós, né? Que também tem um conhecimento da empresa muito enorme, assim. Então, seriam essas orientações que eu daria para um CEO que também está sentindo ali ansiedade, né? Nervosismo, e precisa saber como sanar essa crise de forma urgente, mas eu acho que através desse espaço a gente tem aí um encaminhamento bom e pelo menos indicado, né, para enfrentar a crise. Só para contribuir ali, acho que a Marina tocou no ponto fundamental, né, gente? Organizar o porta-voz, saber quem compõe os comitês, se preparar para a crise, né? Quando soa a sirene no quartel dos bombeiros, o bombeiro não procura farda nem vai abastecer o caminhão, né? A farda está pronta, o capacete está pronto, o caminhão está abastecido com água, porque quando tem a crise, tu tem que estar pronto para agir em velocidade, né? Então, quando a gente desenha esses fluxos, desenha esse sistema, as coisas vão acontecer com maior naturalidade e as pessoas vão estar preparadas para agir, ter esse plano desenhado vai contribuir para que todos entrem com os ânimos mais serenados, até no momento que exige atenção redobrada e tranquilidade para fazer as avaliações, né? Perfeito, duas excelentes colocações. Não sei se a gente já pode encerrar, se tem mais algum comentário. A gente está tentando ficar dentro do tempo estipulado, né, para não tomar muito tempo de vocês. Exatamente. Eu aproveito, então, a nossa audiência já para anunciar a próxima aula, né, dia 10 de setembro. Vamos falar, como já foi mencionado, gestão de stakeholders. Os nossos docentes, os nossos professores serão o Lucas Dalfrancis e a Gabriela Alcântara Brás. E os debatedores com quem eles vão conversar são o Paulo D'Agostini e a Mariana Travadutra. Então, nesse mesmo horário, 4 da tarde, nesse mesmo formato, a gente está dando continuidade ao projeto, né? Universidade Corporativa Critério. E é muito bacana a gente ter esse tempo, né, para discussão, para falar um pouco do que a gente faz, refletir e avançar, né, nos capacitar cada vez mais para as melhores entregas. Acho que é um pouco esse o objetivo também, né, Rafael? Obrigada, gente. Estamos encerrando. Até a próxima. Pessoal, então eu só queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer aí toda a audiência, a participação. E a gente acredita, como a gente fala aqui, que o nosso magnífico reitor Kleber Benvenu sempre nos coloca, né, que esse tipo de diálogo franco, de conhecimento, de partilha, faz muito bem
para nós próprios, né, como profissionais, com pessoas físicas, né, e como profissionais, mas principalmente porque é um momento de partilha, de conhecimento, né, de fé no que somos e de fé no futuro. Muito obrigada a todos, e agora vamos à próxima aula, né? Que dia que é mesmo, Roberta? Dia 10 de setembro, é a próxima, Dia 10 de setembro. Segunda sexta-feira de setembro, então já temos marcado o nosso compromisso. Maravilha. Obrigada a todos e todas, e um feliz... Bye, bye.